Há dores que não pedem licença para entrar. Elas não avisam, não batem à porta. De repente, estão ali, ocupando todos os cantos da sua vida, como se quisessem arrancar de você o pouco de paz que restava. E, nesses momentos, a gente se pergunta, por que eu? Mas existe uma pergunta ainda mais profunda, uma que raramente temos coragem de fazer. E se essa dor não for um castigo? E se ela estiver tentando me dizer algo? Carl Jung acreditava que o sofrimento é uma linguagem secreta da alma. Ele não aparece por acaso. É o caminho pelo qual a vida nos obriga a olhar para dentro, a confrontar o que evitamos, a tocar nas feridas que insistimos em esconder. É duro admitir, mas talvez a vida não esteja interessada em nos poupar. Talvez ela esteja interessada em nos despertar. E, quando você percebe que cada dor tem um sentido, algo muda. A dor continua sendo dor, mas deixa de ser vazia. E o vazio, esse sim, é o que mais destrói. O sofrimento com significado, por mais cruel que pareça, é o que nos faz atravessar a noite escura sem desistir de nós mesmos. Hoje, eu quero te mostrar isso. Que existe um momento em que a dor deixa de ser inimiga e se transforma em guia. E quando você descobre esse segredo, quando entende o sentido do sofrimento, nada mais consegue quebrar você. O sofrimento é desconcertante porque parece não seguir regras. Ele chega sem aviso, sem permissão, e quase nunca faz sentido quando acontece. Você perde alguém que ama, um sonho desmorona, uma relação se rompe, a saúde falha, e você se pergunta, por quê? Para quê? O que eu fiz para merecer isso? A mente tenta, desesperadamente, criar uma explicação lógica, como se isso trouxesse alívio. Mas Jung dizia que o sofrimento não pode ser reduzido à razão. Ele é um fenômeno psíquico, uma mensagem simbólica da vida para a alma. E, como toda mensagem, ele pede interpretação. Veja, quando você sente dor física, ela aponta algo que precisa de atenção no corpo. A dor emocional faz o mesmo. A diferença é que aprendemos a ignorar ou anestesiar a dor interior. E o que ignoramos, retorna, mais forte, mais profundo, mais impossível de evitar. Por isso Jung dizia, o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. A diferença entre um e outro está no significado. Quando a dor é vazia, ela devora. Mas quando encontra um propósito, mesmo que misterioso, ela se transforma em força. Pense em alguém que perdeu tudo, mas anos depois transformou a própria dor em ajuda para os outros. O sofrimento não desapareceu, apenas ganhou sentido. Deixou de ser um peso inútil e se tornou um caminho de transformação. Talvez você já tenha vivido algo parecido, uma dor que parecia insuportável, mas que, com o tempo, fez de você alguém mais consciente, mais humano, mais inteiro. Jung via no sofrimento uma ponte para o autoconhecimento. Ele não romantizava a dor, mas reconhecia sua função inevitável. Sem ela, jamais nos tornaríamos quem realmente somos. E talvez seja por isso que nada mais consegue quebrar aquele que entende o sentido da própria dor, porque ele já não a vive como castigo, mas como parte de um processo de individuação, o caminho de se tornar inteiro. Imagine uma semente enterrada na terra. De fora, parece estar sendo esmagada, mas por dentro, algo desperta. O mesmo peso que a pressiona é o que a faz germinar. O sofrimento humano é assim. Às vezes, a vida nos enterra, para nos fazer florescer. Mas quando estamos soterrados, é difícil acreditar nisso. Vemos apenas o escuro, a falta de ar, o aperto. E é aí que muitos desistem, não por fraqueza, mas por não enxergarem propósito. Jung dizia que o maior perigo não é a dor, mas o vazio que sentimos quando acreditamos que ela não tem sentido. Porque uma vida com dor ainda pode florescer, mas uma vida sem propósito vai secando aos poucos, até que nada mais faz sentido. O sofrimento, quando se torna mestre,
cria raízes onde antes só havia desespero. E é isso que começa a nos libertar. Não o fim da dor, mas a descoberta de que ela nunca foi vazia. Quantas vezes algo pareceu o fim e depois se revelou o começo? A demissão que abriu uma vocação, o término que revelou quem você realmente é, a perda que ensinou o valor da presença e do tempo. Quando estamos dentro da dor, é quase impossível ver isso. Mas Jung nos convida a um ato de coragem. Não esperar o futuro para entender, mas perguntar ainda dentro da tempestade: o que essa dor está tentando me ensinar? Essa pergunta abre um espaço dentro de nós. E nesse espaço nasce a transformação. Porque a dor não é apenas algo a suportar, é uma mensagem. E quando você descobre qual é a mensagem, a dor pode até continuar, mas já não tem o poder de te quebrar. Jung dizia: não estou interessado em curar o seu sofrimento. Estou interessado em dar a ele um sentido. Vivemos em uma sociedade que foge da dor a qualquer custo, mas ao fugir dela, fugimos de nós mesmos. A rejeição pode revelar a ferida do não merecimento. A solidão pode ser um convite para estar consigo. A perda pode lembrar que viver é entrega, não controle. A dor é um mensageiro do inconsciente. Cada vez que algo insuportável acontece, é como se uma parte esquecida de você batesse a porta, pedindo para ser reconhecida. Quando você para de fugir e começa a escutar, a dor perde o poder de te quebrar. Ela se torna guia, caminho, direção. Ninguém deseja sofrer, mas o que realmente destrói não é o sofrimento. É acreditar que ele é inútil. Se você vê sua dor como um acidente cruel, o desespero toma conta. Mas se entende que ela tem um propósito, algo desperta dentro de você. Uma força silenciosa, mas inabalável. O sofrimento não precisa desaparecer para perder o poder de te destruir. Basta ser compreendido. Quando você descobre o sentido daquilo que mais te machuca, você não apenas sobrevive, você renasce. E a partir daí, nada mais consegue quebrar você. Porque dentro de você passa a existir algo que não pode ser destruído. A consciência de que cada sombra contém uma semente de luz. Se essa mensagem tocou algo em você, fique por perto. Curta, compartilhe, inscreva-se. Aqui, cada palavra é um espaço de acolhimento e reflexão. E lembre-se, a vida só começa de verdade quando temos coragem de encarar a nossa própria alma.